Leitura diária. Josué, capítulo 6. A queda de Jericó. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchando à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: Não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão: Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: Gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu.
cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num lugar fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Amém? Para refletir. Cercado pelos exércitos de Israel, o povo de Jericó buscou fortalecer sua segurança e cerrar as portas da cidade a fim de que ninguém entrasse ou saísse de lá. Terrível sensação de incapacidade tomou conta dos corações que desmaiavam de ansiedade e de medo. Do lado de fora de seus muros, podiam avistar a jovem e robusta comitiva de Israel, que deixava bem clara a sua intenção de tomar a cidade. Contudo, algo inesperado aconteceu. Ao perceberem os inimigos a aproximação dos homens armados de Israel, tremeram e temeram, mas tudo o que viram foram um desfile, com direito a fanfarra de trombetas e, de alguma forma, porém, aquela primeira ação de Israel causara grande desconfiança e perturbação ao povo de Jericó. No dia seguinte, imagino que os muros, outrora evitados, ganharam novos espectadores para assistir ao desfile marcial de Israel. E assim se deu durante 7 dias. No 7º dia, porém, ao notarem que o desfile, que dantes era limitado a apenas uma volta ao redor da cidade, se estendeu por uma volta a mais e outra e de novo, até que no final da 7ª volta, o toque das trombetas soou diferente. E pela primeira vez, Jericó ouviu a voz dos filhos de Israel, que, gritando a plenos pulmões, testemunharam o poder de Deus, derrubando os imponentes muros de Jericó, como se fossem feitos de palhas. Ninguém daquela cidade seria poupado, a não ser por Raabe e sua família. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Hebreus 11:31. E mediante a sua confiança em Deus e disposição em servi-lo, além de ter salvado toda a sua casa e de ter sido incluída na ilustre galeria dos heróis da fé, Raabe faz parte da mais privilegiada genealogia de todos os tempos, a genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1:5. Mas além de Raabe,
Gostaria de destacar também a atitude daqueles 2 espias, que mesmo sendo anônimos, a Bíblia relata que se tratavam de 2 jovens. Aqueles jovens certamente haviam compreendido o real significado da misericórdia divina. O ultimato de Deus de destruir as ímpias nações de Canaã poderia tê-los feito negar o pedido de Raabe, mas o relacionamento que mantinham com o Senhor não os permitira deixar de reconhecer naquela mulher uma verdadeira adoradora do Deus a quem serviam. Todos adultos, jovens, velhos e crianças podem ter participação ativa na obra do Senhor. Nossa influência pode estar a colaborar ou prejudicar no bom andamento desta obra. Quantas Raabes estão ao nosso redor apenas aguardando que entremos em suas casas e lhes apresentemos o cordão escarlata da salvação em Cristo Jesus. Raabe não apenas recebeu 2 espias em sua casa, ela recebeu uma dupla missionária que soube identificar a necessidade daquela mulher e ajudá-la a encontrar o verdadeiro Deus. Você ainda não possui uma dupla missionária? Ore ao Senhor e peça que Ele mostre alguém de espírito voluntário, lembrando aos casados que vocês já são uma dupla missionária e aos solteiros que procurem preferencialmente alguém do mesmo sexo para este fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Amém?